Fala. Você tava no céu tem as gatas. Ou talvez. Aqui estou eu de novo. Como o sempre é. O Júnior Pinhato, mas um apelido. Talvez. Eu mesmo. O que é mais chamado de Caleb. Mas fazer aqui. Eu não vim. Não é um especial. Não é nada. Mas vim dar um papo aqui pra vocês. Depois de todos esses anos e, e o esforço que eu mostrei, eu queria apresentar para vocês uma novidade que talvez eu queria muito que acontecesse. Nesses anos específicos, o meu grande desejo, claro, eu tinha muitos desejos que logo em seguida eu infelizmente contrariei, porque eu vi que talvez não era pra mim, talvez não combina do meu jeito. Desde a minha infância eu planejei muita coisa. Eu já planejei ser bombeiro, já planejei ser policial e também o criador de conteúdo que eu já sou, né? Mas não tanto. Mas também preciso ser muito sincero nessa situação. E que tem uns casos sobrenaturais que eu já teve. Tipo, no ano passado eu tinha um período de tempo eu tinha piorofobia por causa da Boate Kiss. Eu sinto que foi um erro meu de ter descoberto, porque eu quero revelar uma coisa. Hum, Eu, eu sou um tipo. Eu, eu sou um tipo de fã do Peter, entendeu? E também dos outros, claro. Só que claramente como eu sou um fã de outros de outras pessoas, eu claramente vou pesquisar sobre o que sobre sobre algumas coisas sobre eles. Um dos casos era da Portuguesa, então, né, eu fui lá pesquisei porque, né, é pra ser curioso. Aí, né, claro que eu me arrependi, porque não é um caso que, lembre-se, não é um caso que nenhum brasileiro tem vontade de lembrar, porque mesmo que esse caso já tenha passado esse momento horrível, infelizmente com muitas pessoas mortas, ainda traumatiza, porque é um sentimento que realmente aquelas pessoas não eram inocentes e era tudo isso. Mas claro que não é o que eu estou pretendendo fazer aqui. Mas eu preciso ser sincero. E que eu vou ter que contar uma coisa pra vocês. Desde, desde aquela época de ouro dos youtubers, como, como qualquer outro youtuber pequeno, des, o desejo de ser youtuber. Porque claramente todo mundo que gosta do YouTube, que quer dizer que assiste no YouTube, deseja ser. Isso é muito especial pra mim, porque eu comecei o canal o canal começou num acidente. Tipo o quê? Eu estava procurando um vídeo específico, era era de um jogo que eu gostava muito. Nossa, eu gostava muito daquele jogo. Eu estou falando daquele mesmo, né? Final Funk, que eu já comentei que eu sou um grande fã, assim, de. Eu era um grande fã de FNF. Eu acompanhava uma série de mortes, assim. Eu não sei, mas eu acho que tem coisas, assim, que mesmo que sejam poucas, eu acompanhava. Não sei porquê. Talvez porque se. Por causa do interesse, por causa das alternativas. Existia um youtuber naquela época que
que me marcavam por causa daquela série de mortes. O que eu mais gostava disso é que ele fazia umas supostas mortes família, mortes que não existe no mod, entendeu? E sim, naquela época eu nem sabia que era mod. É, como qualquer outra criança. Mas eu tenho que ser sincero. Vivi aquela época era incrível. Tipo, tinha muitos jogos específicos que eu gostava muito. Cara, o que fez eu abrir meu Roblox é o Rainbow Friends. Cara, eu joguei Roblox por causa do Rainbow Friends. E se eu falar quando eu joguei Roblox é por causa dele. Eu tenho que sempre mencionar ele porque ele que fez eu ter vontade. Inclusive o Rainbow Friends tem muita história. Então eu entrei no jogo, eu gravei. Na verdade, é porque eu também era fã de algumas coisas específicas. Doors também é algo bem específico. Naquela época eu ficava bravo porque eu não conseguia passar do SIC porque o meu celular era todo travado. Eu detestava o SIC por causa. Naquela época por causa do celular travado, né? Hoje eu já tenho um celular melhor. Porque. Então dá pra passar. Eu. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção além de fazer esses vídeos. Que não era apenas fazer esses vídeos que basicamente me fazia, tipo assim, não é porque eu faço esses vídeos era algo, sei lá, normal. Eu sentia estar em um mundo onde é tipo uma comunidade, onde todos estão lá comunicando. Tudo que vocês comentam, pra mim é uma comunidade extremamente enorme. Eu sinto que eu não sou grande, mas se eu aqui do passado vou ter que dizer uma coisa pro futuro, em que se você conseguiu tudo que você consegue, lembre-se que esse desejo foi algo enorme. Eu não sei como é que eu me aprofundei, eu não sei como é que eu fui parar aqui. Era 4 anos de canal, na verdade é quase 4 anos de canal, e sinto que realmente isso me surpreendeu um pouco, porque eu era só um pequeno em que nem sabia como é que era gravar. Eu gravei sim e era um bom acidente. Então, então, tipo, depois de agosto, claro que eu parei de gravar um pouco, aí depois eu voltei. E aí em novembro eu comecei a gravar os vídeos. Os shorts era a primeira coisa, antes dos vídeos. O primeiro vídeo foi de 6 de novembro. E inclusive um detalhe interessante que o aniversário dos meus vídeos, não dos shorts, porque aí já é aniversário do canal, é basicamente o aniversário do meu pai. Sim, pelo que pareça, o dia 6 de novembro é o aniversário do meu pai. Não ouvi esse som esquisito aqui, é o meu gato, Maria. Mas também é algo interessante sobre esse gato que a gente vai comentar agora. Porque esse gato aí, né? Esse som tá esquisito, mas deixa. Mas é porque o Daniel, ele foi renominado, ele foi, não, ele foi dito, ele é o Daniel. O Daniel, ele foi um gato, um presente enorme desde 2024. E cara, ele é uma gracinha, mano. Até hoje, ele tem 2 anos. Ele vai fazer 3 anos de idade, entendeu? E ele faz aniversário em 11 de novembro. E eu fico grato por ter ele, porque ele é um gato de alegre, cara. Sinto que desde quando ele veio aqui, eu sempre acariciei ele. Na época eu era um pouco esquisito em alguns momentos, mas em alguns eu realmente apresentava, né? Porque não é só um gato. Ele é de uma raça persa e confesso que ele também com focinho e ele é fofo, cara. Ele é um amor de gato, mano. Porque mesmo que ele seja preguiçoso, eu confesso que ele é preguiçoso. Ele não é um tipo de gato de brincalhão. Como, sei lá, os outros gatos, como um paçoca e também o bolacha, né? Que é o mais recente, né? Os dois são da minha avó. E, e bem, até porque o Daniel,
Desde quando ele chegou, claramente que eu gostei dele. Ele era só um pequenininho. E confesso que claramente, claro que foi difícil, né, de controlar. Porque, porque desde 2024 eu já era um pouco experiente para cuidar de gato. Então, o Daniel foi o primeiro gato a ser um pouco mais experiente. Porque sim, eu só tinha gato, eu não tinha outro animal. Eu não tinha cachorro, eu não tinha papagaio, eu não tinha nenhum animal. A única coisa que eu tinha de pet era gato. Um tinha morrido por cachorro, que era o Max, e os outros que foram doados, né? Foram basicamente doados. Só que o Daniel ele é mais especial, porque eu confesso que eu acho que é a primeira vez que eu evolui um pouco pra cuidar de gato. Tipo, sei, se uma hora o Daniel ele deve morrer, ele, ele deve descansar, mas até ele morrer, confesso que eu vou lembrar esse sentimento de ter cuidado de um gato mais experiente. Claramente eu acho que eu vou ter um outro gato se o Daniel morrer. Mas, mas que. Mas que o Daniel vai deixar basicamente uma lição pra mim. Porque, tipo, ele é gatos e outros animais são alguém legal e eu sempre fui muito estima de animal, entendeu? E, e já era um pouco mais. Agora eu já sou um pouco mais experiente de animal. Que eu cresci, eu não sou mais aquela criança que desejava ser youtuber e agora estou aqui. Estou aqui fazendo vídeo, estou aqui fazendo o que eu do passado não conseguia fazer. Hum, porque a, porque a lição é: seu passado deseja aquilo, provavelmente, se for possível, será realizado. Porque se for um desejo horrível, a gente não espera que seja feito. Mas se for um desejo que muda a sua vida, eu fico grato, porque desde quando eu cheguei aqui, eu era só um menino que não conhecia muito bem como era o sistema do YouTube. Eu basicamente só fazia os vídeos porque era o meu desejo. Eu não tinha como eu saber que. Não tinha saber sobre algumas regras assim. Então, às vezes eu era muito animado, entendeu? Vocês percebem que que eu fazia muitos vídeos no mesmo dia. Porque tava muito animado, cara. Era a minha primeira vez fazendo esse tipo de vídeo. Na verdade, 2022 foi a primeira vez que eu tinha feito esse vídeo. Hum, e um momento histórico, assim, eu acho que da Tia Anitta, eu confesso que eu tenho que dizer um pouco sobre isso. Porque é um dos poucos assuntos, porque isso valeu a minha vida, inclusive. Porque, tipo, eu era muito pequeno. E sinto que a última vez, o último ano que eu realmente foi uma série assim, de coisas assim, confesso que na Tia Anitta foi muitos, é até 2022. Só que aí em 2023, no início mesmo, eu acabei de sair, talvez, porque, sei lá, eu achava, sei lá, Tia Anitta irritante. Mas, mesmo assim, aquele lugar me deixa feliz porque sem ele, então provavelmente eu não receberia isso. Eu não receberia tudo isso. Eu tinha um amigo gamer chamado Pedro. Eu não sei porque eu lembro até hoje, mas ele é muito antigo. Eu vi ele no Giovanna também. Mas quando eu troquei o Giovanna pra Tia Lu e talvez Tia Nath, que e, e lembrando uma coisa, no final do ano, ou no meio, eu acho que eu te abandonei a Tia Nath e foi só com a Tia Lu. E. Só que quando não era o Tio Vando ainda, porque foi a última vez que eu vi esse meu amigo, confesso que ele era uma pessoa legal, cara. Poxa, o cara me ajudava demais, cara. Eu era um. Eu vou ter que fazer uma confirmação que eu acho que já foi mostrada, mas que agora quero abrir abertamente. Eu sou um autista. Isso não é novidade para alguns, mas
Eu não sou apenas um autista, mas eu sei que eu sou apenas um ser humano. Eu, eu sou um autista que confesso que eu, eu sou o tipo de pessoa que gosta de narrar coisa, gosta de criar séries no meio, criar coisas assim. E, e às vezes tô tão animado que crio algumas coisas assim. Sinto que esse sentimento ainda vem, entendeu? Desde quando eu era pequenininho eu tinha esse tipo de coisa, entendeu? Eu via e fazia uma versão alternativa. Tudo que eu conhecia e gostava, começava a criar uma. Eu começava a fazer umas alternativas. Só que também em outros universos. Aí, claramente, isso é algo normal, né? Talvez para os autistas, mas agora quero falar sobre um desejo mesmo. Porque o desejo, exatamente, eu confesso que foi muito enorme, foi muito difícil de conquistar. E o desejo é ser um diretor. Não diretor de escola, não um diretor de outras coisas, mas um diretor de projetos. Confesso que talvez isso não surpreende um pouco vocês, ou surpreende. Mas eu sinto que se eu fosse diretor, eu, eu gostaria de mudar muitas coisas. Eu tenho coisas que eu não, que é muito privado, não posso mostrar, mas claramente que essa casa aqui é privada. Essa casa é privada, então não é. Então por isso que vocês estão vendo são uns armários. Mas também que confessamente que não, literalmente isso sobre essa questão de ser diretor. Antigamente eu não planejava claramente, porque talvez eram outros desejos. Aí então eu virei, então aí eu fiz o desejo que eu planejei até hoje, de ser diretor. Mas eu não quero ser apenas um diretor. Eu não quero não quero agradar as pessoas. Eu quero mostrar meu avanço. Não quero exatamente me achar o melhor, me achar alguém especial, mas alguém que muda a história. Se se eu pudesse ser diretor de games hoje, eu faria algo mais diferente, mas eu gostaria de estar num lugar e dando todas aquelas ideias, mostrar o esforço das ideias que eu faço. Eu já mostrei minha habilidade de entregar coisas que vai mudar. Eu já fiz até uma ideia que eu não sei se está em andamento, mas talvez, talvez eu que mesmo que planejei na questão, sei lá, de classes. Eu sinto que eu estou surpreendente e eu me pergunto como me esforcei muito para dar essas ideias extremamente enormes. Eu era apenas um eu era apenas uma pessoa e virei esse tipo de youtuber que com várias ideias, com várias séries, difícil de controlar. Então, algumas séries acabam facilmente porque é mais na questão da vontade. Porque se existem séries que vão marcar, existem e séries que sinceramente vai deixar, vai se deixar, né? Fazer o quê? Então eu ia planejar. E quero falar uma coisa que eu estou muito feliz que vai acontecer. E confesso e quero comentar isso a vocês. Mas que estou muito ansioso para a casa nova. Quero anunciar elas para vocês. E sobre essa casa, é tudo que eu preciso dizer. Porque, porque tipo, eu morava no condomínio. Algumas pessoas se devem lembrar. E
E naquele condomínio era legal, era divertido. Agora vamos falar de uma coisa aqui, junto também. Que confessamente eu acho que eu não me abordei muito. Que eu só, sei lá, zoava ou xingava. Porque era algo extremamente, sei lá, horrível na minha vida. E eu estou falando daquele chip lá, né? Algumas pessoas devem saber o que eu estou falando, né? É aquele Yato X Crepes. Que eu basicamente é um dos assuntos que eu mais detesto falar desse momento. Porque eu não tenho tanta saudade. Porque eu não. Porque eu sinto desconfortável por causa desse chip. Não. E eu confessamente vou ter que ser sincero. Hum, hum, toda aquela trauma me fez vier até aqui dizer. Hum, bom, então, 10 de julho, um dos dias mais importantes. E por que o mais importante? Olha só, eu estava chegando na escola e peguei meu celular, claro, né, para ver algumas coisas, né? Só que aí eu vi uma coisa extremamente ruim. Era um sentimento estranho, sei lá, era um chip aleatório. Aí eu disse, cara, não deve me afetar em nada. É só um chip genérico que eu não vou ligar. Só que aí eu pesquiso uma coisa que eu não deveria nem pesquisar. Aí eu encontrei um monte de coisa. Só que aí eu fui clicar num vídeo e que eu me arrependi muito de clicar. Então, era um vídeo, eu vou ter que ser muito sincero. Vamos lá. Era um vídeo de, sei lá, era de chip mesmo, né? Era questão de, sei lá, mostrar o apoio. Só que era um vídeo muito exagerado, sinceramente. Enquanto eu vi, sei lá, uma gata no meio da cama chamando ela pra aquela coisa lá, pra festa, pra não dizer mais nada, eu fiquei com o cara em choque. Eu vi uns outros shorts, fiquei em choque. Porque não é um chip fofo. Eu, eu vi a versão distorcida dele. Então eu comecei a declarar ódio pra esse chip, porque velho, sinceramente, a forma como eu conheci ele é basicamente uma versão distorcida do que era pra ser. Muita pessoa vai achar muito esquisito isso. Mas não se trata, sei lá, de nossa, porque você quase desistiu de Lins hoje por causa de um chip. Não, porque, cara, era uma versão distorcida, cara. E eu vi toda aquela situação, mano. Eu vi tudo aquilo, mano. Aí eu fiquei com desconforto, fiquei traumatizado, eu não conseguia tirar isso da cabeça, velho. Toda hora, em santo dia, o cérebro inventa aquilo, mano. E, e, e cara, não é dois, não é 3 dias, é muito. É que aquele chip começava a me encher o saco, mano. Eu não aguentava mais, mano. Eu vi aquele vídeo, né, que vocês sabem. Aquele vídeo 10 de julho. Mas, velho, aquele chip era irritante, mano. E, cara, quando ele aparecia, eu não gostava, velho. Sinceramente, cara, quando uma pessoa gosta desse chip, confessamente eu fico com agonia, mano. Porque, tipo, é como eu passei, mano. Cara, não pensa que foi fácil, não. Porque eu achei que a Quell tava dando, sei lá, espaço pros chips exagerados chegarem, mano. É isso que eu tava pensando sobre a Quell, mano. Por isso que eu quase desisti do jogo. E Hum, e, e sinceramente eu acho que foi algo terrível, uma experiência horrível, entendeu? E, cara, eu não sei, cara. Eu estou percebendo alguns detalhes estranhos, porque mesmo que eu já passou aquele momento horrível, já assumiu aquele sentimento horrível, né?
Aquele sentimento horrível de aquela coisa encher meu saco, de ver, de depois daquela de ver aquela coisa distorcida. E, cara, aquelas músicas de amor, aquelas músicas de, de não posso falar o nome, só um C e um P que você sabe o que que é. Velho, quando eu vi aquilo, eu não conseguia tirar, cara. Eu não conseguia tirar. Eu fico com cara incrédula, mano. Eu não sei, e o vídeo que eu mais lembro é aquele vídeo que eu mencionei, que foi que eu fiz ficar traumatizado. Eu fiquei traumatizado com aquilo porque, tipo, cara, eu poderia dar informações melhor pra mostrar qual é o vídeo que fez eu me traumatizar. Realmente vocês vão perseguir. Eu não sei se vale a pena, porque talvez vocês não vão perseguir a pessoa só porque ela fez aquele vídeo que me fez traumatizar. Mas, tipo, cara, eu me arrependo, cara. É algo horrível, mano. Não sei porque eu pesquisei aquilo. Talvez porque era só uma pessoa que não sabia das consequências? Provavelmente que sim. Eu não sabia das consequências que isso ia dar. E, sinceramente, depois de todos esses anos, eu vou ter que falar a última coisa. E se eu poderia falar mais, poderia falar muito mais coisas. Porque não é uma, não é duas, é muito mais. Mas tudo isso já deixou muito explicado. Então é isso, né? O Roblox fez a minha infância e, sinceramente, claro, ele tá um pouco destruído. Mas que eu fico feliz por causa de tudo isso que eu vivi. É isso. Tchau. Obrigado por ouvirem minha mensagem. E é tudo isso. Mesmo sendo longo.